Olá, ouvinte! Está começando mais um Cine Poeira. O filme de hoje, O Homem Sem Sombra, de Paul Verhoeven, estrelando Kevin Bacon, Elizabeth Shue e Josh Brolin. Eu estou aqui com Ronald Perrone e Oswaldo Neto. Eu sou o Luiz Campos, a propósito. E eu quero saber, meus amigos, quando vocês viram esse filme pela primeira vez? Ronald Perrone. Então, O Homem Sem Sombra, nós estamos falando de Paul Verhoeven e já estamos no ano 2000, né? Então, quando eu vi O Homem Sem Sombra pela primeira vez, eu vi em VHS, já com consciência de quem era Paul Verhoeven, né? No ano 2000 eu já era mais adolescentezinho, já estava interessado em quem fazia os filmes. E o Paul Verhoeven já vinha de uma bagagem aí de formação do meu gosto cinematográfico. O cara fez simplesmente um dos filmes que eu mais vi na vida, que foi o Robocop. Além do Vingador do Futuro, Tropas Estelares, etc. Quando chegou o Homem Sem Sombra, as minhas primeiras impressões foram de que era um grande filme, porque na época eu estava muito ligado a efeitos especiais, né? E esse filme é uma revolução nos efeitos especiais. E o filme em si eu acabei gostando, e desde então revi várias vezes. Então, vai ser parecido, né, com o nosso amigo Honda aqui, né, pois afinal somos da mesma geração. E Robocop foi um filme que toda vez que passava na televisão eu acabava revendo. Inclusive, no momento em que a TV é aberta, não era tão ligado na questão de fazer corte com relação à censura, né? Eles passavam os filmes inteiros, né? E pensa no estrago que fez na cabeça do moleque toda aquela violência do Robocop, né? Todas aquelas cenas fascinantes. E nisso me fez reparar, né? Aí depois eu assisti O Vingador do Futuro e eu digo, nossa, é do mesmo diretor que fez o Robocop. Aí foi justamente isso. O Verhoeven foi um dos nomes, né? Um dos diretores que me fez prestar atenção nos nomes dos diretores. É um cara cuja obra aí tá repleta aí de filmes, onde mesmo quando a gente fazia projetos assim para estudo, né? Filmes assim, Work for Hire, que foi a maioria do trabalho dele nos Estados Unidos, filmes como Instinto Selvagem e Tropas Estelares, e a gente pode ver que tem aí diversos traços, diversas marcas autorais que podem ser vistos nesses filmes. E O Homem Sem Sombra é um filme que serve também para a gente observar isso, e foi um filme que eu assisti na época que o filme saiu mesmo em VHS. A gente pode dizer, né, que os efeitos dele até hoje são muito bons, né? Os efeitos ainda convencem. Sim, o filme custou cerca de 95 milhões de dólares e desse dinheiro, 50 milhões foi gasto só para você fazer aquela versão invisível do personagem do Kevin Bacon. Eles gastaram muito dinheiro para fazer aquilo, eles basicamente inventaram uma tecnologia nova para poder fazer esse filme, que acabou depois sendo cedida para o pessoal da ciência estudar e tal, para propósitos mais dignos do que, né, fazer um filme cheio de sangue e violência. Mas, sim, ele quase ganhou o Oscar de efeitos especiais, inclusive, e perdeu pro Gladiador, do Ridley Scott. Eu prefiro muito mais o de Homem Sem Sombra. Ah, sem dúvida que é muito mais impressionante. Eu acho, exatamente, mas acho que também o que pesou muito, talvez, do Gladiador, foi a maneira como eles concluíram o trabalho do Oliver Reed, né? Porque o Oliver Reed faleceu durante as filmagens do filme. E também teve toda a questão dos truques, né, e tudo mais, que também entrou aí na questão dos efeitos especiais. Mas o Homem Sem sombra de dúvida, eu acho um trabalho superior. É verdade. Eu assisti esse filme na TV a cabo, quando deve ter sido talvez no ano seguinte, eu não sei, que ele saiu. Ele foi nos cinemas e tal. Eu me lembro que as críticas não foram muito boas aí no Jornal Globo. Que eu não lembro os críticos, mas eu lembro que os críticos do Globo, inclusive, eles eram um termômetro pra mim de que filme que eu tinha que ver. Se eles falavam que era ruim, eu sabia que eu ia alugar ou no cinema ia gostar. Era basicamente essa relação que eu tinha naquele período da minha vida. Porque pensa naquele clichê, né, da crítica cinematográfica, né? Do tipo, francês anos 60 é bom, tem chute na cara e tiro é ruim, sabe? Era basicamente a mentalidade daquela gentada. E eu assisti esse filme no ano seguinte, né? Quando saiu, não sei se foi na HBO, enfim, tinha TV a cabo na época, né? E achei o filme muito bacana. Um amigo meu já tinha falado desse filme também na época. Eu, na época, não era um cinéfilo no nível que eu sou hoje, eu era só um moleque que gostava de filmes. Eu não sei nem se eu sabia quem era o Paul Verhoeven na época, embora os filmes dele, né, o Robocop e o Vingador do Futuro, especificamente, né, foram filmes que, poxa, me marcaram muito desde a infância.
O Vingador do Futuro é facilmente um dos filmes que eu mais assisti na vida. E vocês falando do Robocop, o Robocop tem uma história engraçada sobre esse filme. Porque eu assisti um filme do Robocop alugado, né? Meu primo alugou o VHS. E eu conhecia pelo desenho animado. Porque antigamente, eles faziam desenhos animados, eventualmente, vendiam bonecos de uns filmes feitos com um público mais maduro. Assim. Então você pensa, eu vendo o Robocop no desenho animado e vendo o filme do Robocop. Um pouco diferente, né? Como você deve imaginar. Né? As duas versões. Mas eu já época, eu não sei, eu adorava aquilo. Então eu acho que eu gostei até mais do filme do que do desenho. Porque, enfim, saco estourado a tiro, né? Achei que lindo. Mas, voltando ao Homem Sem Sombra, eu gostei bastante do filme na época. Eu não era tanto um fã de horror, que é de alguma forma eu acho que como o filme se encaixa mais, né? Como um horror, uma vibe meio ficção científica, mas mais pro horror mesmo, né? Mas eu achei o filme muito legal. Fiquei muito impressionado com os efeitos visuais do filme e tal. Gostei mesmo. Mudando aqui um pouquinho de assunto, né, já que você falou do Robocop dos desenhos, né, dos bonequinhos, né? Foi por isso que fizeram aquele terceiro filme, né? Que foi um filme muito mais light em comparação aos outros dois. Curiosamente, eu revi a trilogia toda do Robocop recentemente. O terceiro, que eu não gostava, eu achei bem divertido até. Pois é, você não vai comparar com os outros, mas eu acho assim também. Eu não vou dizer que eu vou achar injusto que o filme flopou, né? Mas porque realmente, depois daqueles dois primeiros filmes, né, você vê algo como aquilo que é um filmezinho feito para jovem, né? Para criança, é difícil, né? Eu preciso rever as continuações do Robocop, que já faz muito tempo. Mas uma coisa que eu me lembro é que no terceiro filme o robô lá, o vilão, era um ator asiático, né? Com uma katana e tal. Eu acho que era o Bruce Locke. Era mais de um até. Mais de um até, né? Acho que era o Bruce Locke que fazia esse personagem. E isso, parando pra pensar, é muito... O Frank Miller escreveu o roteiro do 3, não foi? Do 2 e do 3. Olha só. É muito Frank Miller botar um asiático robô, sabe? Com espada pra enfrentar o Robocop mesmo, assim. Não tô dizendo que tá no nível do melhor dele como roteirista, eu já não lembro mais do filme, mas esse detalhe especial eu pensei, caraca, realmente. Não seria o Frank Miller se ele não tivesse metido isso. Até pelo próprio trabalho dele com o Ronin, né? Não sei se vocês já leram esse quadrinho maravilhoso dele, essa obra-prima dos quadrinhos. Mas o Oswaldo chegou a comentar aí que vendo o Robocop 1 e Robocop 2, aí vê o 3 e nota essa diferença, mas até em relação ao Robocop 1 pro 2, nota-se assim... um declínio, né? Digamos assim. O filme é muito bom, eu gosto muito do segundo filme. Mas em comparação com o primeiro, Paul Verhoeven, né, cara? Paul Verhoeven precisa de ter uma reverência pra falar dele, né? Porque o cara... A direção, né? E o roteiro também não é dos caras, né? O roteiro não foi do Bill Maher, né? E do Miner. É obviamente que vai sentir um peso, né? Mas vocês lembram quem dirigiu 2, né? É Irving Kershner. Diretor do Império Contra-Ataca, professor, se não me engano, do George Lucas, não é isso? Isso. E o terceiro foi do Fred Decker, né? Coitado, né? Que depois do flop do Robocop 3 teve a carreira soterrada, né? Mas o Irving Kershner, ele não era diretor de ação, né? Ele fez dramas independentes ao longo da carreira. Chegou a fazer filmes de gênero nos anos 50 e tal, 60. Mas é engraçado como ele acabou parando nos cinemas espetáculos, assim, né? Star Wars, depois Robocop 2. É curioso. E geralmente como continuações, né? Curiosamente, de hits. Não tem, acho que um Homem Chamado Cavalo 2, ou A Volta do Homem Chamado Cavalo, que ele dirigiu? Uma coisa assim? Sim, ele tem A Vingança de um Homem Chamado Cavalo. Olha só. E também os Jogos de Honra Mars, né? O James Bond não oficial, né? Nunca Mais Outra Vez. Ou seja, o Irving Kershner, sem querer, ele virou o cara que você chama quando você quer fazer uma continuação, alguma coisa de algum filme que bombou, né? É um legado esquisito que ele criou pra si, né? Acidental, com certeza. Interessante. Mas, bom, o programa aqui não é sobre Irving Kershner. Que, diga-se de passagem, o Paul Verhoeven quase dirigiu o Retorno de Jedi, né? É verdade. Só que o Lucas ficou com medo dele querer fazer os caras se estuprando com vontade de luz, coisas assim. Baseado nos filmes da fase holandesa dele. Especialmente o Spatters, que tem uma cena assim, os motoqueiros estuprando um cara e é quase explícito. Não chega a ser explícito, mas mostra muito que o cinema americano não mostrava. O Paul Verhoeven, ele também é uma figura muito curiosa. Eu não acompanhei a fase holandesa dele, como vocês, mas me parece que, tipo, quem acompanhou a fase dele dos anos 70 provavelmente jamais imaginaria que quando ele fosse pra América, ele viraria o diretor de alguns dos maiores blockbusters de ação, né? Dos anos 80 e 90, né? Isso, é o que a gente pode chamar de diretor
contrabandista, sabe? Ele entrega o tipo de filme que o público, o distribuidor, o estúdio quer, mas por trás do filme, por trás do roteiro e tudo mais, tem algumas sacadas, né? Uma tiração de sarro, sempre, né, também, tacando o dedo na ferida contra o autoritarismo e diversos outros temas, né, que ele sempre trabalhou. Eu chamo o Verhoeven do diretor mais subversivo que já trabalhou em Hollywood nos anos 80 e 90. O Verhoeven, ele conseguiu fazer filmes que conseguem ser pops, ao mesmo tempo em que ele lidava com questões muito desagradáveis, né, da realidade humana, né? A questão das instituições, né, como o Oswaldo comentou, e mesmo parecia um certo fetiche mesmo, que ele parecia ter pelo pior lado do ser humano. Isso. Não só as instituições, também como ele zoava muito a mídia, né? A mídia, quando aparecia nos filmes dele, tem alguma coisa, ele zoava muito com a mídia mainstream, né? Infelizmente, ele não tá fazendo aquele tipo de filme nos dias de hoje, né? Que é onde a gente ia ver ele tirando sarro da atual cultura das redes sociais, né? Do pessoal que ficar o dia todo na cara no celular e etc. Com certeza ele ia zoar isso. Poxa, certeza. Ele é uma pena. Sabe um projeto que eu queria ver na mão dele? Acho que vocês não vão entender a referência direito. Young Blood. Você já ouviu falar nesse quadrinho? Young Blood? Não. Nem eu. Enfim, eu não vou me estender muito não. Basicamente é um quadrinho dos anos 90 da Image Comics. Não é um quadrinho muito querido hoje em dia, assim, né? Mas foi um quadrinho importante na época, fez muito sucesso, né, quando foi lançado. Ele é basicamente uma imitação dos Vingadores, só que, na época, o que tornou o quadrinho meio que curioso é porque os personagens eles eram todos celebridades. Ele pegou a ideia de, tipo assim, se os super-heróis existissem nesse mundo, eles provavelmente não ser tão influentes quanto astros pop e coisas assim, né? Era do Jim Lee? Fico imaginando, a editora, sim. O Young Blood era do Rob Liefeld, que é o Deadpool. Tá, eu sei, eu lembro. Então, você foi contando aí, eu lembrei desse grupo do Young Blood. Mas bora aí falar do Homem-Man? Isso, é verdade, esse é o filme, né? Pode crer. Querem começar então com a sinopse do filme? Manda bala aí, Ronald. Então vamos começar com a sinopse, né? O Homem Sem Sombra é uma atualização, né, do clássico de H.G. Wells, O Homem Invisível, né? Mas nessa roupagem mais moderna do Verhoeven, que tem um cientista mais diferente, né, do nerd habitual. A história se passa num laboratório militar ultra secreto, quando um grupo de cientistas, liderados pelo personagem do Kevin Bacon, Sebastian Crane, descobrem, né, a fórmula da invisibilidade. E ao longo do filme, com as descobertas que eles fazem, o Sebastian testa em si mesmo, né, a fórmula e fica invisível. E agora, apesar do antídoto para voltar à visibilidade ter funcionado em testes animais, para o ser humano, né, para o corpo dele, não tem dado certo. Então o filme vira essa jornada, né, desse personagem que precisa voltar à visibilidade enquanto os seus colegas tentam encontrar esse antídoto, ao mesmo tempo em que esse estado dele, essa condição dele vai consumindo ele, que já é um cara meio sociopata, arrogante, antiético, numa figura até psicopática, né? Em que começa a cometer crimes e gostar da situação que ele tá e querer ficar nessa situação como se fosse um deus, né? Seria basicamente isso a sinopse, não tem muito o que falar. É mais os detalhes que vão construindo essa trama que tornam o filme tão interessante. Isso, ele é um sujeito, né? É o Sebastian Kane. É um sujeito que a gente pode ver que é um cara brilhante, né? O General Kramer, né? Que interpretado aí pelo grande William Devane, né? Em uma participação especial. A gente vê que é um cara que tem um reconhecimento. Ele é um sujeito brilhante, né? Por vezes até genial. Que o exército colocou esse projeto nas mãos dele, né? Mas ao mesmo tempo é um cara extremamente egoísta e narcisista. E esse tipo de aspecto vai piorar progressivamente, né? Depois que ele acaba ficando invisível, né? Totalmente. Cabe dizer aqui, né? Não é uma adaptação fidedigna, mas é inspirada no Homem Invisível do H.G. Wells. Os roteiristas Andrew W. Marlowe e Gary Scott Thompson, eles, como é que se diz? Criaram esse filme cujo nome ficou, o título em inglês é Hollow Man, né? Hollow Man pode ser
traduzido como o Homem Oco. Isso pode ser lido tanto como o fato, né, do personagem, ele em algum momento do filme ele usa uma... Não é bem uma pele, mas uma coisa ali para poder ficar visível, né, diante dos outros cientistas, né? E tanto pelo fato de que ele mesmo é uma pessoa profundamente oca. Ao mesmo tempo que ele é um gênio da ciência, ele é um cara extremamente arrogante, superficial, vaidoso, que se veste como rockstar e ele se acha muito incrível e ele quer o nome dele atrelado a um projeto que ele tá fazendo pro Pentágono, né? Que na verdade ele já deveria saber desde o início, né, que os caras não iam ficar, né, alardeando o nome dele por aí, né? E à medida que a figura dele desaparece, você não consegue mais enxergar ele, o que você fica ali é um sujeito que não é nada mais do que luxúria e fúria, que é uma característica até comum dentro do cinema do Verhoeven, né? A gente pode, inclusive, até comentar que ele já era um homem oco antes daquilo tudo. Com certeza. E ele já era um sujeito que a vida dele se resumia àquele trabalho e nada mais. E, claro, né, a ficar lamentando o término do relacionamento dele com a colega de trabalho, né, vivida por Elizabeth Shue. Ela aparece nesse filme foi uma coisa que me surpreendeu, porque nos anos 90 a Elizabeth Shue, infelizmente, ela já não estava mais em muita evidência. Eu lembro de ter ficado muito surpreso. Ela tinha feito despedida em Las Vegas, né? 4 anos antes de apenas. Mas não tinha chute na cara, nem explosão, então eu não vi, né? Então você corrija pra você. É o que importa pra mim. Ela era tão famosa, tinha tanto reconhecimento, que o nome dela vem antes do Kevin Bacon nos créditos. Ela era um rosto bem conhecido mesmo, não tinha como. Não, ela é a estrela do filme, né? O nome dela vem primeiro. Exato. Do que o do Kevin Bacon, por exemplo. E uma coisa que eu também você nota, né? Que os colegas de laboratório são todos bem unidimensionais superficiais, né? Profundamente. A personagem mais interessante ali, diga-se passagem desse elenco de apoio, acaba sendo a da Kim Dickens, que ela é a veterinária que cuida dos animais lá dos experimentos da fórmula de invisibilidade. Porque o próprio personagem do Josh Brolin, né? Que ele é um dos cientistas e também é o namorado da personagem da Elizabeth Shue, que está tentando manter esse relacionamento, né, escondido do Kevin Bacon. Se comparado, por exemplo, com papéis que o Josh Brolin estaria fazendo, né, mais ou menos 10 anos depois, né, é um tipo até bem, como é que se diz? Como você falou, né, unidimensional, né? Isso. Ele tá lá porque é gatão e porque as mulheres ficarem salivando, né, nem sem camisa, coisa e tal. Assim, vocês já foram falando dos atores, mas tinha uma coisa que eu queria completar lá atrás sobre o Kevin Bacon, o personagem dele, que essa ideia do homem que se torna invisível e vira um ser maligno, né, vem de Platão, do segundo livro da República, que segundo ele o homem ele não é decente segundo sua moral interna. Ele só é decente pelo aquilo que ele tem que mostrar na sociedade. E quando ele não tem nada mais a mostrar para a sociedade, ele acabaria se tornando um homem que estupra, que rouba e que mata. É uma definição que é muito pertinente a esse filme, né? Eu acredito que o Verhoeven tenha lido Platão. Com certeza, faz todo sentido. Inclusive porque tem uma questão... É uma certa sutileza do filme isso até. É interessante você falar essa questão de o homem que não pode ser visto pode fazer aquilo que ele quiser. Tem momentos do filme que o personagem está diante do espelho, e tem uma hora que ele está diante do espelho que ele está completamente invisível. Ele não tem nem aquela pele, né, que ele coloca ali para poder ficar visto pelos colegas. Você imagina você cometer um crime, fazer uma coisa horrível, você está diante do espelho e você não poder encarar a sua própria face, você não poder se olhar nos olhos. Tem o conceito do Freud, de pulsão de morte, que é uma coisa que faz parte do ser humano, assim, a gente não tem como se livrar disso, mas basicamente tem a ver com os nossos impulsos mais destrutivos, sabe? Com os nossos desejos sexuais mais, assim, por vezes incontroláveis, porque você tem como lidar com isso, né? Se você conseguir reconhecer e lidar com isso, você consegue viver muito bem em sociedade, é o que a maioria das pessoas fazem. E o personagem do Kevin Bacon, ele é basicamente isso, né, o tempo todo. E essa questão do espelho também aparece no Freud. É um processo ainda da infância, de você olhar para o espelho, né, e você se ver, se reconhecer. Ele já não se reconhece. De alguma forma, um homem livre de qualquer moral, de qualquer superego, a partir do momento de que ninguém pode ver, ninguém pode acusar ele. E o filme, se você for perceber, as primeiras coisas que ele faz, quando ele fica invisível,
são coisas que fazem parte de uma fantasia masculina muito bizarra, e hoje em dia não tem como a gente não pensar, muito nociva, sobre o que você faria se você fosse invisível, né? Isso é uma coisa que eu queria apontar, que se trata muito de Verhoeven, né? Você pensa em situações que geralmente não teria no roteiro. Por exemplo, tem uma cena que uma das personagens vai no banheiro bater um barrão. E ela fica olhando pra ver se o cara tá lá, porque ela ouve barulhos. E é uma coisa que você não veria em filmes comuns, a não ser num filme do Verhoeven, porque ele se preocupa com esse tipo de detalhe. O que se tivesse um homem invisível na sua casa e você tivesse que bater um barrão? Você ia se preocupar, não ia? E ele bota isso nos filmes. E essa fantasia sexual dele é muito latente. Logo no começo do filme a gente vê ele lá e desabotoar a blusa da mulher que tá dormindo. É uma coisa muito Verhoeven. E logo no começo do filme, o roteiro já mostra um pouco desse lado dele, dessa faceta voyeurística pervertida dele, porque abre com ele espionando a vizinha, né? Exato. Inclusive, essa vizinha, né, que depois de um momento do filme, né, ele irá estuprá-la, né? E antes desse momento, quando ele acaba espionando ela novamente, agora invisível, ele tem a ideia, né? Não, você não vai fazer isso, cara. Você não vai fazer isso. Aí depois a gente fala pra si mesmo. Mas e quem é que vai falar? Exato, tinha um filtro antes, né? Exato, antes tinha um filtro, né? Mas agora não. Por mais que ele fosse uma pessoa, assim, horrível, digamos assim, eticamente, narcisista, tudo que envolve os colegas dele, a forma como ele trata as pessoas e tal, quando ele fica invisível, ele perde totalmente o filtro e se sente nessa posição de poder cometer qualquer crime e sair impune. Essa vizinha é interpretada pela Rona Mitra, que chegou a fazer alguns filmes até famosos, né? Aquele Anjos da Noite 3, tem um que é o Doomsday do Neil Marshall, né? Mas enfim, continua. Ela virou heroína de ação, né? Uhum. E, logicamente, né? Um filme que tá na prateleira da coleção de DVD minha e na de Ronald, Beowulf com Christopher Lambert. Com certeza tem mesmo. Tem uma questão, o Ronald comentou essa referência aí ao Platão, né? E o personagem dele, né? Ele brinca muito com esse fato de ser ele é um cientista maluco, né? De certa forma, ele é uma reimaginação de cientista maluco, né? Que é um elemento já antigo até no cinema de horror, né? E tal. E ele literalmente diz que ele é Deus, né? Em alguns momentos, né? E ele fica invisível e começa a observar as pessoas, né? Como se fosse um Deus perverso, não só perverso, né? Perverso e pervertido, né? Que tá ali, né? Presente, né? Quase que onisciente, observando tudo à sua volta, sem ninguém poder, né? Fazer muita coisa com relação a isso. Pois é, e o motivo principal dele ter se voluntariado para ficar invisível, inclusive escondido, né, do Pentágono, né? Isso não era algo que o Pentágono autorizaria naquele momento. O único motivo dele se sujeitar a isso era basicamente fama e poder. Fama e poder. E o cara fica invisível, né? Pra você ver. Exato. Ele fica invisível, né? E por mais do que os 3 dias que ele pensava que ia ficar. Pois só queria comentar uma coisa aqui. O roteiro, né? Vamos só falar um pouquinho de quem escreveu, né, esse filme, né? O Andrew Marlowe, a história é do Gary Scott Thompson com Andrew W. Marlowe, que também, né, montou o roteiro inteiro depois. O Gary Scott Thompson, ele viria a escrever 2 dos grandes filmes do cinema dos anos 2000, né, Osvaldo Neto? Que é Velozes e Furiosos e Mais Velozes e Mais Furiosos, 2 grandes obras do cinema de gênero dos anos 2000. Tenho certeza que todo mundo aqui na conversa concorda comigo, não é mesmo? Claro. Exatamente. E o... Agora, o Andy W. Marlowe... Dá uma olhadinha no chat aí. Deixa eu ver. Peraí. Cine Poeira. O nosso lugar da zoeira. Cine Zoeira, olha só. Cabe dizer também que o Gary Scott Thompson, ele fez o roteiro do Split Second, do Rutger Hauer, né? Que também trabalhou muito, né, com o Verhoeven, né, no passado. E é um grande filme. Olha só. É um filme bem legal. É um Blade Runner wannabe dos anos 90, que é bem, bem divertido. Legal. Tô pra ver esse. E o Marlowe, ele trabalhou mais na televisão, né? Tem uma série chamada Castle, por exemplo, que fez bastante sucesso. É a criação dele. E ele escreveu os roteiros de Força Aérea 1
e Fim dos Dias, antes do Homem Invisível. E uma coisa que eu acho bacana no roteiro deles é, logo no começo do filme, a gente vê uma gorila matando um ratinho, uma gorila invisível. Sabe uma coisa que eu não me atentei? Aquela gorila, aquele tipo de gorila, é vegetariano. Vegetariano não, é herbívoro, melhor dizendo. E ela tá comendo um rato. Então isso de alguma forma acaba indicando o que aconteceria, né, com a própria cabeça do personagem do Kevin Bacon, do Sebastian Cain, né? De tanto tempo exposto, né, ao soro, né, que eles desenvolveram, né? Mas tem uma questão que eu admito. Eu acho que o roteiro do filme, apesar de não ser nada de novo, ele pode, talvez ele não sei se ele sobrevive a um escrutínio assim muito, como é que se diz, muito rigoroso. Mas o que me incomoda um pouco, até o Jorge comentou antes, é com relação aos personagens, mas assim, ao elenco do filme. Porque, com exceção do Kevin Bacon, que pra mim tá sensacional, eu acho o Kevin Bacon um cara até subestimado, sabe? Eu acho que Elizabeth Shue, ela não tá totalmente ali. Não sei o que vocês acharam. O que vocês acharam da performance dos outros atores? Então, é um personagem que não exige nada dela, né? Nadinha. Eu acho. Parece que os demais personagens ali estão só pra fazer o chamado. Uma expressão que existe em inglês, né? Que é o chamado second banana, o personagem do Kevin Bacon, né? É isso que eu ia falar. Mas O foco do filme, o Verhoeven define muito bem. Que tá em cima do Kevin Bacon e da Elizabeth Shue, toda a intriga entre eles, o fato deles terem um passado, os problemas psicológicos que surgem pelo fato dele estar nessa condição de invisível, etc. E a construção que isso vai... Quer dizer, o desenvolvimento disso tudo. Os outros personagens estão ali para fazer figuração quase, e para morrer, né? E para morrer. Para ter mortes, senão a coisa não anda, né? Só para completar, nessa função, esses atores eu acho que estão todos bem. Eu não tenho nada a reclamar deles, não. Eu adoro o Josh Brolin. Eu acho que ele é um tremendo ator. Mas eu reparei uma coisa. O Josh Brolin, ele é um cara que ele brilha quando ele tem que interpretar uns tipos que fogem do padrão. Aquele tipinho que ele faz ali, que é um cara que é correto, certinho, etc e tal, né? Sem graça, né, francamente, né? Ele não brilha... Tudo bem, isso exige também, acho que poucos atores talvez conseguissem, né? Tirar algo dali. O que eu consigo imaginar fazendo isso bem seria o Aaron Eckhart. Eu já comentei com vocês que eu fico mais impressionado com ele do que com o Heath Ledger no filme do Batman, porque o personagem dele era muito inferior e ele conseguiu dar uma dignidade pra ele ali. Mas agora, eu acho que a Kim Dickens, que interpreta a Sarah, que é a veterinária, eu achei que ela conseguiu fazer bem ali. Eu consigo, fora o personagem do Kevin Bacon, ela foi a única que não prendia minha atenção quando estava em cena, sabe? Não sei se vocês também sentiram isso. Eu gosto daquela personagem. Até porque porque ela é uma atriz boa e uma boa atriz, né? Mas agora, eu tenho que dizer uma coisa. O que me impressionou mais na Elizabeth Shue no filme, se vocês me permitem já avançar um pouco, é que quando a porca torce o rabo, né, e a personagem dela tem que agir quase como uma final girl ali contra o personagem do Kevin Bacon, eu achei que a performance física dela me surpreendeu. Sim, é justamente aí, já na parte final do filme, né? Eu acredito que é praticamente meia hora final do filme, né? O filme, ele chuta o balde e vira um slasher, né? Com todo mundo preso ali no laboratório contra o assassino, que não é um assassino mascarado, né? É um assassino que ninguém vê. E o grande exagero, né, que os detratores gostam de apontar nesse filme é que o personagem nunca morre, né? Tem umas 3 situações ali que era a morte certa e ele sempre volta. Igual a Michael Myers. O que é meio louco no personagem do é porque notoriamente ele deve ganhar algum poder ali. Tem uma cena que ele agarra o Gary Grunberg, né, que é um cientista lá pelo pescoço, e levanta ele. Pô, o Gary Grunberg não é um homem leve, né, parceiro? Ele levanta o cara pelo pescoço ali como se ele fosse o próprio Jason mesmo. Eu fiquei, meu irmão, essa porra é super força, parceiro. Ele virou um gorila também. Eu acho foda a cena, mas caralho, meu irmão. E eu gosto a visibilidade permite isso? Rapaz, deixa eu fazer aqui um adendo. Papo aqui, firmeza, cara. O papo de coach. É a força da mente. Se você acredita, você consegue tudo. Na cena também da piscina também, diga-se passagem, que também foi isso, né? Porque ele não se afoga não, meu irmão. Ele matando o cara lá afogado, né? O cara lá se fudendo nele ali, porra. Eu gosto justamente nessas situações como o Verhoeven acha soluções para mostrar o personagem, né? Na água, sim, ou no vapor, ou no sangue, né? Que não sujam ele de sangue. Verhoeven não, né, cara? Isso tá no roteiro.
Sim, tá no roteiro, mas a forma como tudo é feito e tal, como é filmado, tem dedo do Verhoeven. É um filme que. Acho que bom, ninguém pode dizer que é um filme perfeito, uma obra-prima, né? Mas ele é. Ele talvez ele seja um filme de horror menos lembrado do que devesse, assim, pra época, não? Exato. É assim, é um filme que eu, como eu falei mais cedo, né? É um filme que, obviamente, o Verhoeven está nossa mente como um operário de estúdio, né? É um work Ferrari, né? Como dizem, né? Mas a gente vê aí diversos elementos, né? Diversas coisas que fazem o filme se sobressair. É muitíssimo bem realizado, né? Tem um orçamento decente. Você vê que é basicamente um filme B de estúdio, né? Tem poucas locações, né? O filme basicamente se concentra naquele laboratório, né? E uma ou outra situação envolvendo filmagens externas. O filme basicamente é todo naquela locação do laboratório, né? O que já ajuda bastante aí no quesito da produção. Se não fosse o efeito Mas, especial do filme, né? mas isso, Então, aí tem a questão dos efeitos especiais do filme, né? Que aí consumiu o resto do orçamento. mais da metade. Mas tem uma questão do filme, do lado comercial do Homem Sem Sombra, que até a escolha do tom comercial desse filme é do próprio Verhoeven, que ele estava meio frustrado porque os dois filmes anteriores dele não foram tão bem de bilheteria nos Estados Unidos. O Showgirls todo mundo sabe que fracassou de forma exacerbada. E o Tropas Estelares não foi bem na bilheteria nos Estados Unidos, mas conseguiu se recuperar na bilheteria internacional e principalmente no home video. Então, quando ele pegou o projeto de O Homem Sem Sombra, ele falou: não, agora eu vou. Eles não estão me dando 90 milhões de dólares para eu não devolver o dinheiro depois. Então, ele faz todo um trabalho mais comercial mesmo. Inclusive, ele fez várias concessões que o filme poderia ser muito mais barra pesada. A própria cena do estupro, né, da personagem da Ronamita, né, pelo Kevin Bacon Invisível, é uma cena forte, assim, mas ela não vira uma coisa, sei lá. Bom, aparentemente, segundo ele mesmo, tinha uma preocupação de não ficar muito ridículo aquele negócio no Invisível lá, né? Não acabar dando um ar cômico acidental, né? Pra aquele momento, né? Mas ele também não se perde muito naquilo. Ela é relativamente rápida. Ele não fica ali explorando aquela coisa, né? Exato, é uma coisa que até o próprio Verhoeven reclamou, porque quando ele faz o Tropas Estelares, que é um filme que tem uma mensagem por trás, é um filme com conceito e ousado ao mesmo tempo, dentro do cinema hollywoodiano, os críticos reclamaram. Quando ele resolve fazer uma coisa mais convencional, uma coisa não tão apelativa no Homem Sem Sombra, os críticos reclamam e falam que, cadê aquele homem que fez Tropas Estelares, um filme tão ousado? Ele mesmo reclama disso. Zé do Caixão se identificou com essa aí, né? Pois é. Mas, inclusive, essa cena do estupro, eles chegaram a filmar mais coisas dessa cena, mas parece que realmente não tinha como, não tinha efeitos especiais que pudessem não tornar a cena ridícula, né? Porque seria basicamente a atriz encenando um estupro de um homem invisível, né? Ninguém vê o estuprador. Eu, particularmente, gosto muito da cena. Eu acho ela bem eficiente. Ela também não chega a ser apelativa, né? Digamos assim, né? Não, a situação toda já é absurda, assim. Já é desgraceira, né? É grotesca do personagem tomar essa decisão. É ali que Sabe a gente uma outra questão percebe que o cara é o mal do filme. Por mais que ele seja um dos protagonistas, a gente percebe realmente que não é só um abalo psicológico dos efeitos do estado dele invisível. Ele é um cara mau. Exato, né? Como eu tinha comentado, né? Antes mesmo de tudo, ele já era um sujeito ruim, entendeu? Ele já era o homem oco que a gente tinha comentado com relação ao título, né? Mas isso tudo potencializou, né? Tanto que chega ao ponto que ele mata o cachorro que apenas está latindo, né? Exato. Que é uma das cenas mais brutais do filme, diga-se passagem. Não, é que ela é mostrada através daquele monitor de calor, né? Não é mostrado explicitamente, porque ambos estão invisíveis, né? na cena que descobre o cachorro, não tem cachorro nenhum, não tem sangue, não tem nada, porque tá tudo invisível ali, mas ela é mostrada de um jeito muito realista, né? Pelo monitor de calor, é muito bem feito. O próprio Verhoeven, ele pensou esse momento do estupro como seu momento, tipo assim, indignada, para afastar de vez o espectador de qualquer grau de identificação que pudesse ter, né?
com o personagem do Kevin Bacon. Mas assim, o filme é de 2000, né? Analisando agora, 20 anos depois, né? A primeira coisa que ele faz, praticamente, quando ele fica invisível, né? Na primeira noite, porque cada noite, né, fica um cientista ali, né? Uma vigília ali acompanhando ele e tal, né? Essa personagem da veterinária dormindo, né, na cadeira, e ele vai lá, né, desabotou a bolsa dela e A blusa. coloca a mão no peito dela, né, e ela fica confusa, ela acorda assim depois de ver a blusa desabotoada, mas ele tá lá no quarto, ela não sabe o que aconteceu, né, e tem um diálogo depois, que é entre ela, a Elizabeth Shue e o Josh Brolin, onde ela comenta que ela desconfia de que ele apalpou ela, de que ele falou a blusa dela, ela não sabe, porque tá invisível, tá. E a Elizabeth Shue fica assim, você tem certeza? Não sei, não posso te falar. O personagem do Josh Brolin até tenta, não, olha, vou falar com o cara. Não fala, é ridículo. Eu achei aquilo, fiquei, cara, eu acho que deve ser assim, né, cara, pra muita mulher, né, em alguns momentos, né, cara. Porque esse é o tipo de parada que acontece muito com mulher, tem uma história de mulher que tá dormindo no ônibus, aquilo eu fiquei, meu irmão... Rapaz, não só mulher, né? Tem muito cara que fica na cara de não falar pra fulana, não sei o quê. Tem, pô. É uma cena muito curta, assim, mas eu achei isso muito interessante quando você parando pra pensar nessas discussões de assédio, porque isso é muito fodido, né, cara? A primeira coisa que ele faz, vou apalpar essa mulher. E ela, no fim das contas, ela percebe que alguma coisa aconteceu, ela tem quase certeza de que o cara fez alguma coisa, ela não pode provar, então ela também começa a duvidar do que aconteceu, embora ela tivesse de blusa, né, desabotoada. Eu achei isso muito caralho, meu irmão. Sabe, parando pra pensar nessas questões de hoje em dia, né, sobre estupro e assédio e tal, que caralho, meu irmão, que fudido isso, hein, cara. Não sei, eu achei que me pareceu que o Verhoeven foi muito preciso na hora de demonstrar esse tipo de impasse, né, especialmente quando você pensa do lado da vítima, né, de um caso desses, né. Ele faz isso diversas vezes com a personagem da Elizabeth Shue também, né. Não nesse ponto, mas você vê ele toda hora ele abusando dela, encostando, levantando a saia e tal. E ela às vezes dá um sorrisinho meio sem graça, às vezes tenta fugir e tal, mas não faz nada de fato. E é verdade, ele já teve uma cena que ele dá um beijo nela, né, num jantar no começo do filme, mas é uma coisa que passa meio que tipo assim, não, beleza, eles tinham um relacionamento, né, ele tá ali achando, né, porque ele se acha muito foda, né, pica das galáxias, né, glande dourada, enfim. E ela rejeita ele, né, ela rejeita o beijo dele. Tem uma coisa ali sobre eu assisti, eu comentei com vocês aqui, os ouvintes não sabem, obviamente, eu finalmente assisti o Instinto Selvagem, né, na noite anterior a esse filme. Tem uma cena que ficou muito famosa, que é uma cena de sexo entre o personagem do Michael Douglas e da Jean Tripplehorn, que muita gente interpreta aquilo como um estupro. E, assim, o Verhoeven parece ter um certo interesse. Eu não tenho muitas memórias do Showgirls, eu lembro que também essa questão também de figuras masculinas escrotas, abusivas, né? Sim. Aparecia pra caralho, em abundância naquele filme, né? Sim. Me parecia que tinha um certo traço de autoralidade, né? Do Verhoeven. Essa questão desses homens destemperados, sem controle, que foda-se, que basicamente forçam mesmo a barra, né? Não tem consideração pelo desejo das mulheres, etc e tal. Não, eu queria falar uma coisa que eu acho que é interessante, mas é que é o lance do... É um lance dos efeitos especiais ainda. O Verhoeven achou que, como ele estava fazendo um filme mais não tão caro, né? Como o Oswaldo até mesmo disse, era filme de estúdio mais B, e metade do dinheiro era para efeito especial, ele achou que seria mais fácil fazer esse filme com os efeitos especiais, filmar um homem invisível. Igual ele fez com Tropas Estelares, que ele filmou os atores interagindo com o nada, e depois incluía as criaturas na pós-produção, né, com os efeitos especiais. Ele achou que ele faria a mesma coisa com o Homem Sem Sombra. Só que na hora de filmar, ele percebeu que a coisa não estava saindo muito natural. A interação dos atores com o nada, com o fundo verde, estava saindo de forma inorgânica, né, para ele. E ele é um cara que ele se preocupa com cada detalhe do filme dele e não estava gostando. Então a questão até da criação de tecnologias e tal para os efeitos especiais desse filme inclui o fato do Kevin Bacon estar presente em todas as cenas do filme em que o personagem dele tá, né? Mesmo quando ele tá 100% invisível. Desculpa, ele teve que filmar 2 vezes, né? Umas cenas com o Kevin Bacon ali, de roupa verde e tal, para poder aplicar os efeitos, e outras sem ele, né? Isso, teve que fazer isso. É um trabalho muito maior, foi um desafio que
o resultado é incrível, né? O impacto foi grande já naquela época e até ontem na revisão eu senti isso, que a interação dos atores, a presença física do Kevin Bacon em cena ali é muito mais sentida, né? Quando você vê uma blusa sendo puxada porque o personagem agarrou a blusa da pessoa, é real porque o Kevin Bacon estava realmente ali puxando, mesmo que ele não tivesse 100% sendo visto como invisível. E outra coisa que envolve também muitos efeitos especiais nesse filme é quase um estudo de anatomia, né? As duas cenas de transformações, 3, né, no caso. Tem a do macaco, né, do gorila, quando ele volta, né, para visibilidade. A cena que o Kevin Bacon fica invisível e depois a tentativa de trazer ele para visibilidade. São 3 cenas, assim, impressionantes pela precisão anatômica, né? As camadas do corpo humano. As questões do corpo são questões que sempre são interessantes para o Verhoeven. É uma das características do autorismo dele, são questões do corpo, como o corpo se adapta em diversas situações, as transformações do corpo, essas coisas. Então tudo, por mais que seja um filme comercial, um filme de estúdio, sempre o Verhoeven vai estar ali com o olhar dele, com os temas dele, fazendo o filme crescer. Cabe dizer que eles mapearam o corpo todo do Kevin Bacon, né? E eu quero dizer, querido ouvinte, mapearam o corpo todo do Kevin Bacon. Pisca, pisca. Eu cheguei a ler um comentário de que esse filme é um penis simulator. Toda hora quem aparece, gosta tem, hein? toda hora quem gosta aparece tem. o bingolinho dele balançando pra lá e pra cá. O Kevin Bacon escreveu no diário dele, das filmagens desse filme, ele achou que, por mais que o Verhoeven elogie o esforço dele, ele falou que foram terríveis as filmagens pra ele, né? Porque assim, o sofrimento que o personagem tem é quase o sofrimento que ele teve, por vários motivos, né? Mas pro espectador é bem recompensado, né? Porque a atuação dele é ótima. O Kevin Bacon é um cara muito foda. Eu quero um dia se eu não ganhar um Oscar. De verdade, eu adoro esse filme, velho. Não, ele é muito bom. Bom, ainda tem uma outra curiosidade aqui para comentar, que o filme, né, no ano de 2006, ganhou um sequel, uma continuação direto para vídeo, né, co-estreada pelo Christian Slater como o Homem Sem Sombra dessa vez. Chegou a assistir ou não? Não, infelizmente eu fiquei com preguiça. Mas eu cheguei a pegar o filme pra ver em sequência, assim, e falei, vou deixar pra depois. Eu ia ver hoje, mas não ia dar tempo. Eu disse, então deixa eu falar. Quem sabe um dia a gente faz um programa sobre Hollow Man 2. Aliás, eu tava lendo, vários filmes do Verhoeven tiveram continuações, embora ele não participou de nenhuma, né? Robocop teve continuação, Instinto Selvagem teve continuação, Tropas o Estelares. Homem Sem Sombra, Tropas Estelares, Só. que geralmente ou foram direto pra vídeo ou foram fracassos de bilheteria no cinema. Com exceção do Robocop 2, né, que foi bem decidido, o 3 fracassou, o Instinto Selvagem 2 também fracassou, as continuações pra vídeo não são lá muito elogiadas, né, nem do Homem Sem Sombra, nem do Tropas Estelares, né? O Tropas Estelares então é outra marca. As continuações? Se eu não me engano, o Oswaldo acho que vai saber melhor. A continuação oficial do Tropas Estelares é uma animação, não é? Ou não? Tropas Estelares tem 3 continuações. Tem 3. Tem 2 live action, tem uma animação, se não me engano também teve uma outra animação mais recentemente, e também ainda teve uma série de TV, Tropas Estelares. Olha só. Eu vi uma continuação que tem a volta do Casper Van Dien no personagem dele. E eu, assim, o filme não é bom, mas eu me diverti. Eu vou te dizer uma coisa, sabe o que seria lindo? Sabe o que seria lindo? Paul Verhoeven volta pra Hollywood pra fazer, de repente, um thriller erótico, algum desses filmes Pra fazer gênero, assim. Pra fazer King Conan com Schwarzenegger. Pô, seria lindo, mas assim, né? Não vai rolar, né? Não vai. Não, mentira, mas já que estamos falando de sonhos impossíveis mesmo, que o meu sonho também é impossível. Só que o meu sonho era o seguinte, eu acabei de ter esse sonho assim durante o programa. Fazer o Verhoeven voltar para os Estados Unidos, fazer um filme, de repente, pra Netflix, pra Amazon, porque acho que são os únicos lugares que dariam moral pra ele, né? Fazer alguma coisa. Protagonizado pelo Casper Van Dien e pela menina lá do Showgirls, a Elizabeth Berkley. Imagina que lindo desses dois, em toda a sua glória, trabalhando com Paul Verhoeven e o filme não bombar. Eu ia ficar muito feliz. Eu também. Vale lembrar que o Verhoeven tá com um filme novo pra ser lançado ano que vem, né? Benedetta, que parece um Nunsploitation, um filme com freiras taradas. Ele não queria fazer um filme sobre Jesus Cristo, só que era uma parada extremamente ateia e que ia contra tudo que qualquer religião no mundo tem, assim.
Tipo, o negócio que basicamente ia garantir a morte dele. Não da carreira, dele mesmo como pessoa, se ele filmasse. Lembra dessa história? Sim, tinha um filme baseado num livro, que agora eu não me recordo se até o próprio Verhoeven que não escreveu. Resumindo, É isso mesmo. Não, pode falar aí, Oswaldo, pode falar aí. Mas é isso mesmo, é o Verhoeven que escreveu esse livro, Jesus de Nazaré. então, resumindo, Luiz, se você for editar um programa só sobre o Homem Sem Sombra, vai ser um programa enxuto. Vai ser um programa de 40 minutos, no máximo. Mas se for do outro jeito, vai ser 1h20, 1h30. Mas vamos então, pessoal. Eu queria saber que nota, né, de 1 a 5 estrelas que vocês dão para O Homem Sem Sombra. Eu dou 3,5. Vai ser minha mesma cotação do Coné. 3,5. Até porque é uma coisa, o filme, ele também, vamos combinar assim, o filme tem 2 horas, sabe? O filme vai passando, tudo mais, depois você vai ver, ele é desnecessariamente longo, né? Sim. É verdade. É verdade, mas... Como eu falei, né? A parte final que o filme vira um slash, né? É praticamente meia hora de filme, né? É muito tempo. Pois é verdade. Mas a minha nota... Eu acho que eu vou ser um problema aqui nesse programa, porque minhas notas são sempre muito boas. E você é um rapaz generoso. eu sou muito generoso, cara. Meu coração é muito grande para esses filmes. Por mais que o Homem Sem Sombra não seja nem um dos melhores filmes do Paul Verhoeven para mim, eu vou dar 4 estrelas. Porque é um filme sensacional. Poder rever esse filme de novo e sentir os mesmos impactos que eu senti quando eu assisti pela primeira vez. Mesmo o final... Uma das grandes reclamações desse filme é justamente esse final, quando o Oswaldo falou que vira um slasher. Porque o personagem realmente vira um Jason. E muita gente não gosta disso. E eu, particularmente, ao longo das minhas revisões, ao longo desses 20 anos, dependendo do meu estado de espírito, eu detesto esse final ou gosto desse final. E dessa vez eu adorei esse final. Eu acho sensacional o Kevin Bacon matando todo mundo e levando pancada na cabeça, tendo o corpo queimado e não morrendo. Então, 4 estrelas, eu acho que tá bom pra esse filme. 4 estrelas. Eu vou ficar também com 3,5 estrelas, porque uma questão é a seguinte, esse filme, eu acho que ele é um pouco maior do que devia, eu acho que ele podia ter menos 1h40, 1h45, eu acho que podia se beneficiar. Mas o que me incomoda mais é porque se você tirar o Kevin Bacon, o resto dos personagens, assim, o entorno dele de personagens, eu acho meio fraco, sabe? Me frustra um pouco isso. Ele é o tipo de filme que eu fico pensando agora, por exemplo, são filmes completamente diferentes, eu sei. Mas pensando num filme como o Enigma do Outro Mundo, por exemplo, John Carpenter, né? Em que você tinha um grupo de cientistas que eram todos, cada um com personalidades bem marcantes e tal, né? E você, de maneira que cada coisa terrível que acontece, você até sente um pouco, né? Tudo que acontece com os personagens. Aqui, tal qual no slasher dos anos 80, você fica até meio feliz quando os personagens morrem, porque eles não oferecem muito pro espectador, né? Talvez se você assistir muita televisão, né? Porque vários daqueles atores ali, né, como o Kevin Grumberg, faziam séries de TV. E a menina que eu admito, eu gosto da Kim Dickens, a veterinária, eu acho os personagens muito unidimensionais mesmo. Sim. Isso me tira um pouco do filme. Isso me tira um pouco do filme, sim. Eu não e também acho que também influencia o meu voto eu ter assistido na noite anterior o Instinto Selvagem, que eu acho ele assim, ele tem o Jean de Bont fazendo a fotografia do filme, que deixa ainda mais bonito. O diretor de fotografia desse filme, ele é o Jost Vacano, não sei como é que pronuncia, que já tinha trabalhado antes com o Verhoeven no Vingador do Futuro e no Robocop. São grandes filmes, adoro, mas aqui eu acho que tem uma coisa de uma certa cor meio feia do cinema dos anos 2000, sabe qual é? Que não me agrada muito. Não é tão polida, não é tão bacana. Já que você lembrou de um técnico aí, um diretor de fotografia, vale lembrar que o editor desse filme é o Mark Goldblatt, que é o diretor do Justiceiro com Dolph Lundgren e dirigiu diversos filmes de ação nos anos 80 e anos 90. Isso, também Robocop, fez o Dead Hit, né? Como eu falei. Sim, dirigiu o Justiceiro, dirigiu o Dead Hit, e ele também, enfim, editou vários. Ele editou o Último Boy Scout, ele foi diretor de segunda unidade do Robocop, editou Rambo 2, editou Comando pra Matar, editou do Futuro. O 1 e o 2, diga-se de passagem, True Lies, A Rocha. Esse cara é um baita editor. Porra, sim. O Showgirls e Tropas Estelares ele também editou. O cara, porra,
Fez filmes muito grandes, né? Paul Verhoeven e James Cameron, dois dos maiores nomes do cinema de ação dos últimos, sei lá, 30, 40 anos. O cara tava editando os filmes dele. Mas já que você citou Instinto Selvagem, que você viu na noite anterior, bora fazer um top 5 Paul Verhoeven. Pode começar. Beleza. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu não assisti a todos os filmes do Verhoeven, né? A fase holandesa dele não vi. Eu não assisti ainda ao primeiro filme da fase americana dele, né? Que é o Conquista Sangrenta. Eu assisti do Robocop até esse filme, que foram 6 filmes. E o Showgirls já fazem muitos anos que eu assisti, e como eu já confessei a vocês, eu não assisti ele com toda a minha atenção, eu tava um pouco distraído. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar da ordem assim, regressa, do quinto pro primeiro. Quinto lugar, eu vou colocar O Homem Sem Sombra. Em quarto lugar, eu vou colocar Tropas Estelares. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Instinto Selvagem. Em segundo, Robocop. Em primeiro, um dos meus filmes favoritos da vida, que é O Vingador do Futuro. Muito bem, Oswaldo. Eu vou primeiro, né, com os 2 filmes de Verhoeven que eu mais revi na minha vida, né? E volta e meia tô assistindo de novo. Primeiro e segundo lugar, eu vou colocar Robocop e Vingador do Futuro. Em terceiro, Tropas Estelares. Em quarto lugar, Conquista Sangrenta. Em quinto, Louca Paixão, da fase holandesa, né? O único filme que eu vi da fase holandesa dele, né? Junto depois do A Espiã. E menção honrosa para um filme maravilhoso chamado Showgirls. E você, meu querido Perrone, qual é o seu top 5? Vamos lá, o meu top 5 vai ser basicamente os filmes que vocês citaram em ordem diferente. Exceto o primeiro, que é o Robocop, que é igual ao do Oswaldo, né? O Robocop é um dos filmes que eu mais vi na vida. Inclusive, um mês atrás eu tava revendo. Em segundo lugar, eu vou de Tropas Estelares. Em terceiro, eu vou de Showgirls, porque eu vi das duas formas. O primeiro eu vi igual o Luiz, sem muita atenção, a não ser para determinados aspectos anatômicos. E depois eu vi como um filme do Paul Verhoeven mesmo. E o filme é um dos melhores filmes dos anos 90 para mim. Em quarto, eu vou de Vingador do Futuro. E em quinto, Instinto Selvagem. E a minha menção honrosa vai ser um filme da fase holandesa que eu gosto muito, o Paul Verhoeven brincando de surrealismo, que é o Quarto Homem. Maravilha! Então, com isso, a gente encerra esse programa. Quem quiser entrar em contato com a gente, nós temos um e-mail, que é o cinepoeirapodcast@gmail.com. Nós estamos também no Instagram, no @cinepoeirapodcast. Nós estamos no Facebook. E nós estamos, né, no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim, em vários desses agregadores de podcasts, tá? É só buscar a gente no Google que você encontra a gente. Beleza? Beleza. Vamos que vamos. Aproveitar o resto desse domingo aí, né? Vamos encerrar essa porra. É isso aí, até semana que vem.